O Alex perguntou assim, ó. Um outro professor mostrou e simulou que renda fixa ganha de renda variável no longo prazo. Você concorda? E aí, olha só. Nós vamos trabalhar em cima desse gráfico aqui para dizer se eu concordo ou não. Mas a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Para a gente fazer uma comparação, Alex, e aí você pode até levar para outro professor lá, a gente pode discutir. Para a gente fazer uma comparação entre renda fixa e renda variável, ou qualquer outras classes de ativos que você queira comparar uma com a outra, se você fizer uma análise nua e crua de um aporte único em um ponto no tempo, ou de aportes constantes em determinados períodos, certo? Eu acredito que alguns momentos, dependendo do ponto que eu pego, a renda fixa vai ganhar sim, tá? Vai ganhar. Só que dependendo da parte do gráfico que eu pegue ali, a renda variável é que vai ganhar. Então já começa por aqui, depende o espaço de tempo que eu estou usando. Porque imagine, se eu faço um recorte no tempo em um período que a renda fixa performou melhor que a bolsa, é óbvio que a renda fixa vai ganhar. Só que se eu aumento esse espaço de tempo ou se eu diminuo o espaço de tempo, eu mudo essa realidade. Eu consigo ver isso aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho dois indicadores aqui. Eu já vou dizer por que eu usei esses dois. O de cima, que é a linha amarela, é o IDIV, que é o índice de dividendos, tá? Ou seja, é um índice formado pelas principais pagadoras de dividendos do Brasil. E aqui em laranja eu tenho o índice Bovespa, o índice formado pelas principais, pela 80% das empresas negociadas no Brasil, as maiores, né? Se eu faço aqui, cara, ó, um recorte, ó, olha só o recorte onde eu tô pegando aqui já, ó, da base. Veja que já aproximou. Se eu aumento, olha só, eu posso dizer que no longo prazo o índice de dividendos e a bolsa de valores não faz a menor diferença. Eles performaram igualzinho. Mas por quê? Eu estou analisando aqui, ó, eu estou analisando de abril de 2014. Deixa eu dar mais um zoom. Olha só, se eu avaliar de junho de 2015, eu vou dizer que o índice de dividendos é muito melhor do que a bolsa. Vou dando zoom aqui. Queria ver se eu conseguia inverter. Ó, aqui eu acho que é o momento que eu quase inverto, né? Mas não consegui inverter. Enfim, aqui seria a maior distorção, né? Se eu pego aqui, ó, de julho de 2013, eu posso dizer que é igualzinho. A pessoa vai me dizer, Leandro, onde que é melhor eu investir? Eu investir em ações de dividendo ou qualquer tipo de ação? Ou seja, eu quero investir num ETF. Eu devo investir no ETF que segue o índice de dividendos no Brasil ou o IBOV? Eu olhando esse gráfico que eu vou dizer, tanto faz, cara. Pode ver aqui, ó, eles andam igualzinho. Não faz a menor diferença você investir em um outro. Mas eu tô olhando esse período. Agora, se eu dou um zoom out aqui, cara, aí eu já olho para você e vou dizer, cara, é loucura você investir no índice Bovespa. Você tem que investir no índice de dividendos. Por quê? Porque o índice de dividendos, ele subiu 228%, mas o IBOV subiu só 97%. Tá entendendo? Então, o recorte no tempo faz total diferença. Essa é uma coisa, é um ponto. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. Cara, você tem que aprender a fazer análise que tá aqui, ó. Essa linha azul é a taxa de juros. Aqui eu tenho em laranja o índice Bovespa e em amarelo o índice de dividendos. Veja que, quando a taxa de juros cai, as ações tendem a se valorizar. Taxa de juros sobe, as ações caem. Taxa de juros cai, as ações sobem. Então eu já percebo aqui que existe uma correlação entre elas. Então o que eu faço? Em momentos que eu vejo que a bolsa vai andar de lado ou vai cair, eu não compro bolsa. Eu compro renda fixa. E eu fico rendendo a renda fixa. É isso que eu faço. Então não tem melhor ou pior. Não tem dizer esse papinho de que porque renda fixa é melhor do que ações. Porque ações é melhor que renda fixa. Não, o que existe é um investidor inteligente que sabe fazer alocação de ativos. Que é o que eu estou explicando exatamente agora para você. Então se eu vejo que o cenário de taxa de juros vai ser de alta, eu paro de comprar bolsa.
eu começo a fazer caixa, porque eu sei que naquele momento eu não vou ter rendimento. E se eu tenho ações muito valorizadas, de repente eu até vendo um pouquinho para começar a fortalecer meu caixa. E eu fico fazendo caixa, fazendo caixa, fazendo caixa, fazendo caixa, como até 2016. Aí eu seguro. Aí quando eu vejo, aqui veja que a bolsa começa a subir um pouco antes. Por quê? Porque na verdade, o preço dos ativos ele não respeita a taxa Selic, e mais sim a taxa de juros futura. E a taxa de juros futura, ela começa a cair sempre um pouquinho antes da Selic. Então aqui já começou a cair a taxa Selic, a taxa futura de juros nesse momento aqui, ó. Por isso que a bolsa já começou a subir. E quando isso acontece, eu começo a me posicionar na renda variável de novo. Porque eu vejo, cara, agora a gente está entrando numa outra fase do ciclo. E nesse momento, não me interessa quem que performa mais no longo prazo, mas nesse momento, aqui, por exemplo, em maio de 2016, eu olhei e disse, cara, agora é momento de comprar bolsa. E aí a gente compra a bolsa. E a taxa de juros vem caindo, e eu continuo comprando bolsa. E a taxa de juros não dá sinais que vai subir, eu continuo comprando bolsa, e bolsa, e bolsa, e bolsa. E aí eu boto recorde. Aí até que a taxa de juros chega numa mínima de 2% e a gente inverte o ciclo. Quando a gente vê que o ciclo vai inverter, a curva de juros inverte, a taxa de juros DI futuro começa a apontar para cima, Banco Central começa a dar previsões no boletim Focus de que vai botar a taxa de juros para cima, mais uma vez eu sei que a bolsa vai andar de lado. Aí eu faço o quê? Eu aumento a minha alocação de caixa. Eu aumento o peso dos meus ativos, eu aumento o peso do meu caixa, certo? E eu paro de comprar bolsa, porque de fato a bolsa vai andar de lado. Então, eu não vou ficar posicionado no ativo que vai andar de lado, eu vou ficar posicionado no ativo que continua me pagando alguma coisa, renda fixa. É por isso que a gente faz caixa. E aí a gente chega no momento que a gente está vivendo agora no Brasil. Eu tenho a taxa de juros começando a dar sinais. Estados Unidos, juro longo caindo, né? Até mostro aqui para vocês, aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que a gente trabalha, eu trabalho semanalmente dentro da minha comunidade, tá? Eu vou mostrando, ó, pessoal, agora tá acontecendo aqui, agora eu vou comprar ações, agora eu vou comprar fundos imobiliários, porque a taxa tá indo para cá, tá indo para lá. Então eu vou mostrando em tempo real como que eu tô compondo meu portfólio e vou explicando para vocês. E aí você vai compondo o seu portfólio baseado no que eu tô ensinando ali. Então, cara, você não perde dinheiro por errar ciclo, tá? Porque a gente tá junto ali analisando os ciclos. Esse é o grande diferencial da comunidade 500 Pratas. E uma vez por semana eu faço análise com vocês. Mas olha só o que eu tava falando aqui, ó. Tem uma pastinha aqui, membros do canal, né? Eu pego, por exemplo, aqui o Treasury de 30 anos, né? Ou seja, taxa de juros longa lá nos Estados Unidos. O que a gente está vendo aqui, ó? Subiu. A gente está vendo ela começar a cair, certo? Quando eu olho a nossa aqui, né? Que é o nosso título do tesouro, olha só. Tava lá em cima. Agora a gente começou a cair, né? Eu posso olhar DI futuro, mas DI futuro faz preço também aqui no tesouro IPCA, beleza? Começou a cair. Se começou a cair, e também boletim Focus, Banco Central, cenário aí político, tudo indica que a gente vê a coisa começar a cair. Então, onde que eu aloco meu patrimônio agora, nego? Eu aloco na renda variável, porque essa pernada aqui, ó, pode acontecer de novo. Então, não é questão de porque professor A, B ou C veio aqui dizer que renda fixa é melhor do que Ibovespa. O fato é que você não vai casar com um ativo. Um investidor inteligente não casa com um ativo. O cara que diz, não, eu vou investir 100% do meu patrimônio na renda fixa porque nos últimos 100 anos a renda fixa foi melhor do que Ibovespa. Me desculpa, você não é um investidor inteligente. Você casou com uma classe. Você está correndo um risco de uma classe só. Um investidor inteligente, ele não está nem aí se uma classe é melhor que a outra. O que eu sei é que em alguns momentos é melhor eu investir em uma classe e em outros momentos é melhor eu investir na outra. E eu estou sempre compondo o meu patrimônio. Eu tenho na minha carteira renda fixa, ações, fundos imobiliários, dólar, Bitcoin, ETFs, REITs, stocks. Eu tenho de tudo um pouco. E o tempo todo eu estou olhando e mostrando para os alunos da comunidade também, porque acompanham a minha carteira junto comigo. Eu estou olhando dessas classes todas que eu tenho aqui, quem que está com maior potencial agora? Agora. Não me interessa o que foi nos últimos 100 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, recorte no tempo. Foda-se. Agora, olhando para o futuro, quem está com maior potencial? Essas 3 classes aqui. Aquelas outras 4 não estão muito.
Então eu vou colocar mais dinheiro nessas 3 classes. É assim que se investe, pô. Então para de pegar essas análises retardadas aí, que os caras vão lá, fazem um recorte no tempo e saem falando umas besteiras. Isso não é alocação de ativo inteligente.